Na aula de hoje, nós vamos estudar equação exponencial, mais uma aula da playlist do curso de função exponencial aqui do canal. Uma equação exponencial é uma equação que tem esse formato aqui, uma base elevada a um expoente igual a essa mesma base elevada a outro expoente. Na verdade, esses expoentes são iguais, ela é x igual a y, só que um deles pode estar no formato de uma expressão, aquele é x mais 1, por exemplo. Esse x mais 1 é igual a alguma outra coisa. Pode ser um número puro ou uma expressão também. Sendo que o a ele deve ser maior do que zero e o a também deve ser diferente de 1. Ou seja, ele deve ser maior do que zero e diferente de 1. Tem que atender essas condições. O a, no caso, a base. Então, vamos fazer um exemplo aqui para a gente ver na prática como que faz isso. Esse primeiro exemplo aqui, é 2 elevado a x mais 1 igual a 16. Lembra que as bases elas devem ser iguais? Então, eu tenho que dar um jeito de transformar esse 16 num 2. Eu sei que 16 é igual a 2 elevado a 4. Por quê? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Mas caso você não saiba, ou caso seja um número difícil assim, de fazer de cabeça, você pode fatorar também. Eu vou fatorar aqui o 16 para vocês verem. Olha, 16 fatorando, olha, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1 e termina a fatoração. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 vezes o 2. Então, 16 é igual a 2 elevado a 4, assim que a gente fatora. Então, aqui nós temos que 2 elevado a x mais 1 é igual a 2 elevado a 4. Agora que eu consegui igualar as bases, eu posso cortar essa base com essa base e vai ficar x mais 1 igual a 4. X passa para o outro lado trocando sinal, vai ficar 4 menos 1, que é 3. Então, nesse caso, x igual a 3. Pronto, resolvida essa equação exponencial. E, a propósito, recebe esse nome exponencial porque a incógnita, o x, está no expoente. Isso que está aqui em cima da base chama-se expoente. Então, por isso esse nome, equação exponencial. Vamos fazer esse exemplo aqui do lado. Olha. Deixa eu apagar essa fatoração aqui. Esse exemplo aqui do lado agora. 3 elevado a 2x menos 2 é igual a 1 elevado a 27. Poxa, e agora? Complicou. 1 elevado a 27. Agora nós temos que lembrar de uma regrinha de potenciação que diz que a sobre b elevado a um número qualquer, a n, pode ser escrito da forma b sobre a elevado a menos n. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Primeiro, vamos fatorar esse 27. 27 é igual a 3 elevado a 3. Então, aqui vai ficar 3 elevado a 2x menos 2 é igual a 1 sobre 3 elevado a 3. Só que o 3 está no denominador. Agora, nós podemos aplicar essa regrinha aqui. Olha. 1 sobre 3 elevado a 3, a gente pode escrever como sendo 1 elevado a 3, porque 1 elevado a qualquer número é igual ao próprio 1, então não tem problema. Sendo que tem uma outra regrinha que diz que, se eu tenho uma fração e as duas estão elevadas ao mesmo expoente, eu posso colocar essa fração toda dentro de um parênteses e botar o expoente aqui em cima. Se você tem dificuldade com essas regrinhas de potenciação, o primeiro vídeo dessa playlist é um vídeo que eu falo só sobre isso, essas regras de potenciação. Agora, o que eu posso fazer para o 3 ficar em cima? Eu posso inverter a base e inverter o sinal do expoente, mudar o sinal do expoente. Então, vai ficar 3 sobre 1 elevado a menos 3. 3 sobre 1 é igual ao próprio 3. Então, isso é igual a 3 elevado a menos 3. Então, aqui nós temos que 1 sobre 3 elevado a 3 é igual a 3 elevado a menos 3. Como eu estou com pouco espaço, eu vou simplesmente apagar aqui e botar 3 elevado a menos 3 aqui. Pronto, nós conseguimos igualar as bases. Agora, a gente pode cortar esse 3 com esse 3 e fazer 2x menos 2 igual a 3. Esse 2 passa para lá trocando o sinal, vai ficar
2x igual a 5. Vou continuar aqui, olha. Agora o x vai passar para cá dividindo. Então, nós temos que x é igual a 5 meios. A gente pode deixar assim na forma de fração ou pode dizer que x é igual a 2,5, que é equivalente a 5 meios. Vamos fazer essa de baixo aqui agora. E não se esqueça, se esse canal está te ajudando, está contribuindo com a sua formação, não deixa de se inscrever e acionar o sino de notificações. É a forma que você tem de colaborar com o meu trabalho. Não custa nada para você e vai me ajudar muito. Eu conto com a sua ajuda. Vamos lá. Se inscreve no canal, hein? 7 elevado a x menos 5 igual a 1. Como que nós podemos fazer essa? Dá um palpite aí para mim. Não sei. Como que a gente pode igualar as bases nesse caso? Você não assistiu à aulinha de potenciação. Olha só. Olha o macete que a gente vai usar aqui. Olha a técnica. A gente sabe que qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, eu posso escrever esse 1 como sendo 7 elevado a zero. Olha aí o macete. Quanto que é 7 elevado a zero? Responde aí para mim. 7. 7 elevado a zero é quanto? Não é 7? 7? Não é o mesmo número, não? Aqui, olha. Isso daqui tem a dica, olha. 1 é igual a 7 elevado a zero. Então, 7 elevado a zero é igual a? 1, então. 1, perfeito. Então, aqui nós podemos escrever essa equação como sendo 7 elevado a x menos 5 é igual a 7 elevado a zero. Igualamos as bases, eu posso cortar agora esse 7 com esse 7. Vai ficar x menos 5 igual a zero. Esse 5 passa para o outro lado trocando o sinal, vai ficar x igual a 5. Resolvemos mais uma. Essa daqui. 27 sobre 8 é igual a 2/3 elevado a x sobre 2. Ih, agora complicou. Agora está difícil pra caramba. E agora? Primeiro passo, vamos fatorar o que dá para fatorar. A equação exponencial tem muito isso de fatorar. Não precisa nem fatorar, isso aqui a gente faz de cabeça. 27 a gente pode escrever como sendo 3 elevado ao cubo. 3 elevado a 3. Isso a gente já viu até em questão anterior aqui, hoje mesmo. E 8 a gente pode escrever como sendo 2 elevado ao cubo. Então, 27 sobre 8 a gente pode escrever dessa forma aqui, olha. 27 é 3 ao cubo e 8 é 2 ao cubo. Então, agora, o que nós podemos fazer? Nós podemos inverter esse 3 com esse 2, para poder ficar parecido aqui. Aqui, ó, nós temos 3 sobre 2. E do outro lado aqui da igualdade, nós temos 2 sobre 3. O ideal é que nós tenhamos 3 sobre 2 dos dois lados, para a gente poder igualar as bases. Isso é igualar as bases. Então, isso nós podemos escrever como sendo 3 meios elevado a 3, correto? Sim. E o que eu posso fazer agora para esse 3 meios virar um 2/3, para ficar igual isso daqui? Igual lá de cima. O exemplo lá de cima que eu sei. Como é que foi o exemplo lá de cima? Ai, não sei explicar. Não sei explicar. Tenta. O que eu fiz? Você não assistiu a aula de potenciação. Eu posso inverter essa base, 3 sobre 2, mas com uma condição. O que eu tenho que fazer para que eu possa fazer esse 3 sobre 2 virar um 2 sobre 3? Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso simplesmente inverter. Aqui, ó, botar 2 sobre 3, entre parênteses, elevado a 3, é isso? Tá certo? Simplesmente invertir e ficou por isso mesmo? Aí você me pegou, não sei. Eu tenho que trocar o sinal aqui do 3, olha. Se o 3 estava positivo, vira negativo. Se eu quiser, eu posso inverter de novo, fazer voltar, virar um 3 sobre 2 e com 3 negativo aqui. Tenho que inverter o sinal do 3. Então, agora, a gente sabe que 27 elevado a 8 é a mesma coisa que 2/3 elevado a menos 3. Olha a manobra algébrica que a gente fez. Como que a matemática é linda. Não é? A matemática não é linda? Linda. Ainda bem que você concorda. Que a sua matéria favorita é matemática, não é? Não me faz mentir, não. Não é a matéria favorita. Que absurdo. Mas vamos continuar, deixa quieto. É a sua matéria favorita, sim. Sim. Então, 27 elevado a 8 é igual a 2/3 elevado a menos 3. Então, aqui nós temos que 2/3 elevado
a menos 3 é igual a 2/3 elevado a x sobre 2. Agora nós podemos cortar as bases, já que a gente conseguiu igualar elas. Então nós temos que menos 3 é igual a x sobre 2. Esse 2 vai passar para lá multiplicando, então vai ficar menos 3 vezes 2 positivo. Quanto que é? Vai ficar assim, ó, x é igual a menos 3 vezes 2. Qual o resultado dessa conta? Menos 6? Menos 6, perfeito. X é igual a menos 6. Resolvemos essa mais uma... É menos 6, né? E é menos 6. Olha só, ainda bem que você viu. Viu? É porque eu adoro matemática. Para ver se você estava atento. Continuando aqui, agora a gente vai resolver alguns problemas de equação exponencial, só que usando uma técnica diferente. Anteriormente, nós usamos a técnica de igualar as bases. Nesse problema aqui, eu não tenho como igualar as bases. Uma dica para você saber quando usar esse método. Esse método que a gente vai usar é esse daqui, ó, método por substituição de variável. Se você vê que o problema tem 3 parcelas ou mais, muito provavelmente vai ser necessário usar o método de substituição de variáveis. O que são 3 parcelas? Aqui eu tenho 1, 2, 3 parcelas. Repara que no problema anterior, que ele tem 2 parcelas só, uma parcela aqui, outra aqui. Isso daqui é uma parcela aqui, outra aqui. Já esse, ele tem 3 parcelas. Então, se ele tiver 3 parcelas ou mais, já é um indício que a gente vai ter que usar esse método. E um outro indício é que, logo de cara, a gente vê que não dá para igualar as bases. Eu não posso escrever 12 como sendo 3 elevado a alguma coisa. 12 é o quê? 3 vezes 4. Não dá para botar como 3 elevado a alguma coisa. Então, isso é um outro indício de que eu vou ter que usar o método por substituição de variáveis. E aqui, para usar esse método, mais uma vez, vai ser necessário nós lembrarmos algumas regrinhas de potenciação. Para fazer isso daqui, nós temos que lembrar de uma regrinha de potenciação que diz o seguinte, olha, uma base elevado a uma soma, por exemplo, x mais y, é a mesma coisa que a elevado a x que multiplica a elevado a y. Isso é uma regrinha de potenciação, tá lá na primeira aula, caso você não lembre. Então, 3 elevado a x mais 1 é igual a 3 elevado a x que multiplica 3 elevado a 1. Então, como que vai ficar essa expressão aplicando essa regra? Aqui nós temos esse 3 elevado a x, a gente repete, olha, 3 elevado a x, mais 3 elevado a x que multiplica 3 elevado a 1, é igual a 12. Agora nós vamos aplicar a substituição de variável. Apesar desse nome difícil, substituição de variável é uma coisa extremamente simples. Olha só, nós vamos chamar 3 elevado a x de y. Então a gente está dizendo que y é igual a 3 elevado a x. Então, onde tiver 3 elevado a x, nós vamos substituir por y. Vai ficar, esse 3 elevado a x vai virar um y, mais y que multiplica 3 elevado a 1 é igual ao próprio 3. Isso é igual a 12. Então, aqui nós temos y vezes 3 é igual a 3y. 3y mais y, quanto que é 3y mais y? É 4y. 4y, perfeito. Então, aqui nós temos que 4y é igual a 12. Agora, esse 4 passa para cá, dividindo, vai ficar y igual a 12 dividido por 4. Quanto que é 12 dividido por 4? 3. 3, perfeito. Y igual a 3. Agora que nós descobrimos o valor de y, nós temos que substituir de volta. A gente sabe que y é igual a 3 elevado a x. Então, como y é igual a 3, nós sabemos que 3 elevado a x é igual a 3. 3, a gente pode escrever como sendo 3 elevado a 1. Agora, a gente usa o método de igualar as bases. Aqui as bases já são iguais, a gente pode cortar esse 3 com esse 3. Vai ficar x igual a 1. Vamos tirar a prova real aqui. Se x é igual a 1, 3 elevado a x é igual a 3.
x mais 1 é 2. Então, 3 elevado a x mais 1 vai ser 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 é 9. E 3 mais 9 é igual a 12. Viu? Bateu certinho a conta. Descobrimos o valor de x. Esse exemplo aqui agora. 5 elevado a x menos 1 mais 5 elevado a x igual a 6. Para fazer essa conta, nós temos que lembrar de uma regrinha de potenciação que diz que uma base elevada a uma subtração, x menos y, por exemplo, é igual a elevado a x dividido por a elevado a y. Se você tem dificuldade com essas regras de potenciação, mais uma vez, assiste o primeiro vídeo da playlist. Ou melhor, você tem que assistir a playlist toda. Então, 5 elevado a x menos 1, nós podemos escrever como sendo 5 elevado a x dividido por 5 elevado a 1. Vou continuar aqui, mais 5 elevado a x igual a 6. Agora, nós podemos aplicar a substituição de variáveis. Eu vou chamar y de 5 elevado a x. Então, aqui, onde tem 5 elevado a x, eu vou substituir por y. Vai ficar y sobre 5, 5 elevado a 1 é igual ao próprio 5, mais y igual a 6. Como que eu posso fazer essa continha aqui? Um macete, para a gente não ter que tirar MMC, dar aquela volta toda. Se aqui o denominador é 5, aqui eu vou multiplicar essa fração em cima e embaixo por 5. Então, vai ficar 5y sobre 5. Isso não muda o valor do y. Agora que nós conseguimos igualar o denominador, a gente bota aqui 5 no denominador. Quanto que é y mais 5y? Responde aí para mim. 6. Hã? 6. 6? Só 6? Não é 6, não? Não, 6, mas não é só 6. É y mais 5y. Quanto que é? 6y. 6y, perfeito. 6y é igual a 6. Agora, esse 5 vai passar para cá multiplicando e esse 6 vai passar para cá dividindo. Então, aqui nós temos que y é igual a 6 que multiplica 5, porque o 5 passou multiplicando, e isso dividido por 6. Agora, nós podemos cortar alguma coisa aqui. O que a gente pode cortar? O 6? Exatamente, cortar o 6 com 6. Então, nós temos que y é igual a 5. Mas ainda não terminou. A pergunta da questão não é quem é y, é quem é x. Y foi o artifício que a gente usou. A gente sabe que 5 elevado a x é igual a y. Então, nós podemos substituir de volta esse y por 5 elevado a x. Vai ficar assim, olha. 5 elevado a x é igual a 5. 5 elevado a quê? A 1. Então, agora a gente pode cortar a base com a base. Nós temos, então, que x é igual a 1. Bom, agora vamos tirar aqui a prova real, para ver se dá certo. 5 elevado a x menos 1. A gente sabe que o x é 1. Então, aqui nós temos 5 elevado a 1 menos 1, que é 0. Quanto que é 5 elevado a 0? 1. Oi? 1. 1, perfeito. 5 elevado a 0 é igual a 1. Então, aqui nós temos 1. Mais 5 elevado a x. X é 1. Quanto que é 5 elevado a 1? 5. 5, perfeito. Qualquer número elevado a 1 é igual ao próprio número. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. 1 mais 5 igual a 6. Olha, bateu aqui certinho. E qualquer dúvida que você tenha, pode colocar nos comentários. Dicas e sugestões de vídeo, pode colocar nos comentários também. E esse canal ainda não está monetizado pelo YouTube, não recebe nenhum tipo de ajuda financeira de ninguém. A forma que você tem de contribuir com o meu trabalho é simplesmente se inscrevendo no canal e acionando o sino das notificações. Eu conto com a sua colaboração. Valeu, gente!